Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Lume. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. E hoje estamos recebendo uma confrade nossa, uma trabalhadora que vem de longe. Na verdade, nem tão longe assim, ela vem de Restinga Seca. Chama-se Maria da Glória da Silva Alves. E a Maria da Glória, Glória. Ela é trabalhadora da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, de Restinga Seca, e presidente do Conselho Regional Espírita da 4ª Região. Glória, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, vir lá de Restinga Seca para participar do nosso programa. Para falar, a Glória vai falar sobre reencarnação, ressurreição, esses temas assim muito abrangentes. Seja bem-vindo ao nosso programa, Glória. Boa tarde, Jader. Boa tarde aos nossos telespectadores. E estamos aqui com muita alegria, com muito prazer para servir a este momento e responder dentro das minhas possibilidades as perguntas referentes a esse tema muito importante para a compreensão de tantas coisas que nós ignoramos e que não sabemos os porquês. Então o tema reencarnação, ele responde e nos traz um benefício muito grande de serenidade, de confiança para a nossa alma. A Glória falou dentro das minhas possibilidades. A gente só convida a gente para participar do nosso programa que a gente sabe que tem totais condições para responder os nossos questionamentos. E Glória, e para iniciar, eu gostaria que tu esclarecesse para os nossos telespectadores e aqueles que nos veem também pelo Facebook e pelo YouTube, qual a diferença entre reencarnação e ressurreição. Ressurreição era um dogma dos judeus que naquela época não ficava bem entendido, não tinha uma definição concreta da ligação alma, corpo, espírito, corpo, mas que dá a ideia da pessoa após o desencarne ressurgir no mesmo corpo. Isso a ciência comprova, né, de que é impossível. Então, a reencarnação, ela é explicada de que o espírito renasce em um novo corpo. Então, ele reencarna numa nova oportunidade, em um novo corpo que é fecundado pelos pais. Então, isso se chama reencarnação. E a ressurreição da ideia de que o espírito possa, após a sua morte, possa ressurgir novamente no seu corpo carnal, e isso é impossível, comprovado pela ciência. Muitos dizem, mas e Lázaro? O que aconteceu com Lázaro? Lázaro não estava morto. Devido a isso que ele ressurgiu, quando retornou ao seu corpo, porque ele, como diz os estudos, né, a explicação da doutrina, de que ele estava num estado letárgico, ou assim por diante.
Muito bem, quer dizer, ele, na verdade, ele estava não morto. Isso, ele não estava morto. Daí Jesus dizer, Lázaro, levanta-te, né? E que deu uma polêmica muito grande em torno de Lázaro, porque diziam que ele já estava já com o seu corpo deteriorando, né? Já estava já se decompondo, em decomposição. E isso mostra também, não justifica, porque muitas vezes, dependendo da doença do enfermo, a gente pode sofrer já uma decomposição, né, de algumas células, né? Exato. E é o que aconteceu com Lázaro, mas ele só foi possível ele retornar a reviver, né, no seu corpo, porque eles não estavam mortos. O reencarnacionismo ele é aceito pelas correntes religiosas orientais. Sim. Agora, o espiritismo que nasceu na França, por que a doutrina espírita é reencarnacionista? Se a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus, e sendo o Consolador, ele traz a justiça divina, né, no seu pacote, né? Então, como dizer que o espiritismo é o cristianismo redivivo sem a reencarnação? Porque a reencarnação é que explica a justiça de Deus. Então, é impossível falar em espiritismo sem falar na possibilidade de recomeçar. Agora, Glória, qual é a diferença, se é que existe? Eu creio que sim. Para algumas, essa diferença é tênue entre espiritismo e espiritualismo. Tem diferença, Jader. E bastante. Tem diferença. Você sabe por quê? O espiritismo, ele é uma doutrina ditada pelos espíritos. Sim. Doutrina dos espíritos. Então não foi nenhum homem que a criou, e sim os espíritos. Totalmente espiritual, certo? Sim. O Kardec foi apenas o codificador. Foi um instrumento, podemos dizer assim? Divino para trazer, né, para organizar, então, a doutrina. E o espiritualismo, os espiritualistas, eles assim têm que ser também porque muitos acreditam na reencarnação e lidam com espíritos. Então, diversas religiões, elas trabalham com os espíritos, né? Compreende o ser imortal. Então, diferente do espiritismo. Espiritismo criado pelos espíritos. Né? Então, há essa diferença de que muitas pessoas acabam confundindo espiritismo com espiritualismo. Não deixa de ser espiritualista. Você entende? Mas sim, ela é diferente porque o espiritualista, ele trabalha só com os espíritos, ele lida, ele compreende, ele é reencarnacionista, mas o espiritismo é criado pelos espíritos. Podemos dizer que todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Exatamente. Correto. Podemos entender bem claro desta forma. Bom, já que o nosso assunto é reencarnação e nós moramos neste planeta Terra, eu te pergunto com relação ao nosso planeta. A Terra é um planeta de primeiras encarnações do espírito que nasce criado por Deus, simples e ignorante? O planeta Terra, ele foi um planeta totalmente primitivo. Isso está na pesquisa
está bem claro toda a criação do globo, a formação, né? Então aqui no início foi habitação de todos os seres, digamos, o berçário de todas as espécies, né? Que veio ao longo dos milênios, veio na progressão sucessiva. Então ele foi berçário e talvez ainda seja. Mas hoje, como tudo está submetido à lei da evolução, então, assim como os seres vão evoluindo, o planeta também vai evoluindo. Então, hoje ele não é mais um planeta primitivo das primeiras. Poderá ter. Não vi até agora nada que diga o contrário, que não tenha. Mas já foi o berçário de todas as espécies, preparado para depois vir o homem, né? E a partir de então, o planeta só foi evoluindo. Hoje, ainda planeta de provas e expiações, mas já avançou um degrau e já em vias de entrar no planeta de regeneração. Então, é outro passo que o planeta vai dar, assim como os seus habitantes. Então, existem mundos primitivos das primeiras reencarnações, existem os mundos intermediários, né? E existem os mundos os de expiações e prova, que é o caso da Terra ainda, e assim como existem mundos superiores, que já abriga espíritos já de uma evolução já mais apurada. Até porque, né, Glória, a Terra, e como de resto tudo que existe no universo, obedece a uma coisa chamada Lei do Progresso. Lei do Progresso. Que maravilha. E a Terra também não poderia ficar aquém da Lei do Progresso. Isso. Então, estamos todos caminhando e isso é da lei, né? Então, e quem sabe lá, Glória, quantas encarnações tu e eu já tivemos neste planeta escola chamado Terra. Com certeza. Talvez já tenhamos habitado outros e estamos aqui e talvez ainda vamos pertencer a este, ou quem sabe vamos partir para um outro, não sabemos ainda. Tudo vai depender do nosso progresso, tudo vai depender da nossa necessidade. E só quem é responsável pelo nosso progresso somos absolutamente nós mesmos. Nós, seres únicos, né? Construtores do nosso destino. É verdade. Ok. Glória, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco. Antes do programa eu disse que passava rápido, né? E passa, né? Passa rápido. Mas nós voltaremos daqui a 3 minutos. Por favor, não saia daí que a gente já volta. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Está conosco hoje a Maria da Glória, a Glória, da Silva Alves, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes de Restinga Seca. E a gente está falando, para quem chegou agora, sobre reencarnação.
Glória, de imediato eu te pergunto o seguinte: por que precisamos, tu e eu e todos nós, reencarnar aqui neste planeta chamado Terra? Bem, como ainda é um planeta de provas e expiações, quem é que precisa ser provado? Aquele que ainda é imperfeito, certo? Que ainda temos que nos melhorar. Então, para que possamos ser comprovado as nossas mudanças, nós temos que recomeçar com uma prova. Então, nem todos os espíritos que estão aqui estão, digamos, em expiação, mas em prova, sim. Sim. Outros, poucos, em missão, né? Que são aqueles que não precisariam mais estar aqui, mas que vêm para o nosso auxílio, o que vai ocorrer e que já está ocorrendo neste momento. Então, muitos espíritos que não precisariam mais estar conosco, que em reencarnar no planeta Terra, que é um planeta ainda bastante, onde predomina bastante o bem e o mal, né? Então ainda fica uma atmosfera muito pesada, né? Então, quem é que guarda afinidade com este planeta? Habitantes que ainda traz consigo um acervo ainda de imperfeições que estão sendo trabalhadas através da prova e a expiação, reparando o mal que haja feito, né? Então a expiação é, digamos, a dor ou a consequência de que infligimos a lei de amor, que é a lei que governa todo o universo, a lei maior de Deus é a lei de amor. E toda vez que nós infligimos essa lei, que praticamos o mal, nós sofremos as consequências. Daí a expiação. Daí termos que recomeçar sofrendo ou sentindo o que nós fizemos ao outro. Sentindo daí explica, daí é a maneira como nós temos de entender. Ou seja, esta lei da ação e reação, ou cada um segundo as suas obras, como Jesus nos dizia, é a lei de causa e efeito, instituída também pelo Criador. E essa lei, ela nos educa. Daí a expiação. A prova, eu tenho que conviver. Um exemplo. Eu recebo na minha família filhos, esposo, sogra, irmãos. Sogra também? Sim, os parentes, aqueles que fazem parte do nosso núcleo, não é? Certo, claro. Espíritos que têm uma afinidade conosco, quer pela simpatia, quer pelo desafeto. Então, são atraídos para o nosso núcleo familiar, nessa pequena célula chamada família, aonde, através da prova, em contato com aqueles espíritos que nós causamos o mal ou eles nos causaram mal, para que aconteça o quê? O reajuste, transformando a aversão em afeição, porque é ali, naquele atrito, naquela convivência, que nós vamos diluindo a carga de animosidade criada em outros tempos, por algum motivo ou outro, e ali vai se estabelecendo então os laços de afeto. Muitas vezes, Jader, não é numa só. Não é só numa prova, não é só num encontro, mas vários sendo necessário para diluir esta carga, né? Exatamente. Então, daí a prova e daí a expiação. Eu vou ter que conviver com Jader, mas eu não suporto, eu tenho aquela aversão com ele, mas eu tenho que conviver com ele. Quer de uma maneira ou de outra. Então, se Deus nos colocou próximo, é justamente. Até, né, Glória, haverá entre esses dois espíritos adversários, digamos, até do passado, para que haja entre eles a harmonização. Harmonização. Né? Agora, Glória, me diz uma coisa, já que estamos falando nesse tema, é possível prever quantas encarnações é necessário para um espírito que nasce simples e sem conhecimento
que a gente chama de espírito simples e ignorante, ele precisa para chegar a ser um espírito puro, por exemplo? Não tem como precisar. Não é possível precisar, porque cada ser é único. E cada criatura, ela pode percorrer rapidamente, como consta lá no Evangelho, que ela pode percorrer rapidamente as etapas, né? E como um aluno, dá até o exemplo ali no Evangelho, como um aluno na escola, que ele entra e ele percorre os anos letivos, passando de um ano para o outro, sem uma maior tranquilidade. Rapidamente ele chega na época de ir para a universidade. Inclusive, nem às vezes, nem a idade completa ele tem. Sim. E ele já cursou todo o ensino fundamental, o ensino médio, e ele está pronto já para entrar para a universidade. Ao passo que outros estacionam. Regredir, o espírito não regride, porque isso também é da lei, que aquilo que nós adquirimos em conhecimento é nosso, é um patrimônio nosso e nós nunca mais vamos perder. Agora podemos estacionar, isso faz parte do nosso livre-arbítrio. Podemos, como aluno também, negligente, que ele fica lá no segundo ano, no terceiro, no quinto, e dali não sai. Ele perde todo o ano, o tempo dele estar na escola, e ele não sai daqui. A mesma coisa é o espírito. Agora explica para o nosso telespectador que nós temos muitos que não são espíritas, sim, são simpatizantes do espiritismo, sim, gostam de ler romance, esse, sim, tipo de coisa. Jesus, para algumas religiões, inclusive para o catolicismo, Jesus é o Deus encarnado como homem na Terra. Para a doutrina espírita, não. Jesus é um espírito, assim como nós somos também um espírito, só que um espírito mais evoluído. Agora, Jesus também, o seu espírito foi criado simples e ignorante, ou já nasceu com sabedoria? Se Deus é infinitamente justo, bom, soberanamente bom e justo, é impossível que ele use de imparcialidade para com a sua criação. Então ele instituiu para todos, a justiça de Deus está baseada justamente de igualdade para com toda a sua criação. Então ele não criou nem um espírito, nem um mal e nem um bom. Ele criou-nos simples e ignorantes com a fatalidade de alcançarmos a angelitude. Quer dizer, nós estamos fadados a alcançarmos a angelitude. E Jesus percorreu os mesmos caminhos que todos nós estamos percorrendo. Como foi a sua trajetória, não temos como dizer. Mas Jesus, hoje, ele é uma estrela de primeira grandeza. Um espírito de primeira grandeza que chegou ao topo da sua evolução. E hoje ele é um ministro, um enviado de Deus que está governando o planeta Terra. Agora, Glória, a gente sabe que existe vida em N planetas por esse universo afora. Uma pergunta, os habitantes desses planetas, eles têm os corpos, digamos assim, semelhantes aos nossos aqui do planeta Terra? Como é que funciona? Todos têm a forma humana, mas diferencia pela forma mais embrutecida, mais primitivos, como aqueles mais belos, mais embelezados. E se nós formos analisar, Jader, a nossa história do planeta Terra, quem foi os primeiros habitantes do reino nominal? Não foram lá os sábios, aqueles homens peludos, Totalmente feios, totalmente primitivos, que foram embelezando à medida que foram evoluindo. E hoje nós podemos observar o tanto de que os habitantes do nosso planeta já estão, as crianças que estão nascendo, a beleza que é, a sua pele, a sua forma. Mas os mundos mais evoluídos, eles têm uma beleza muito mais, mais
visível, são espíritos mais embelezados, têm uma leveza, do seu diferentemente perispírito. Diferentemente, né? Mas a forma humana é em todos os mundos habitados. Agora, Glória, quando nós estamos encarnados, vai chegar um momento em que nós vamos desencarnar, ou seja, popularmente a gente chama morrer. Certo? Sim. A gente não sabe quando a gente vai desencarnar. Não. Agora, lá do outro lado, o espírito, ele sabe quando ele vai morrer para o mundo espiritual para nascer no mundo material, ou seja, ele tem conhecimento de quando ele vai reencarnar aqui? Sabe, e ele, na maioria das vezes, ele acompanha, ele faz o seu planejamento espiritual, juntamente com a equipe espiritual que o acompanha, que o ampara na espiritualidade, né? Nossos anjos tutelares, que é a nossa família espiritual. Então, é feito um planejamento em que nós acompanhamos esse planejamento. Isso está muito bem explicado no livro Missionários da Luz, da série André Luiz, onde fala do Ministério da Reencarnação e dos espíritos que vão acompanhar, vão lá visitar o seu futuro corpo. Então, é uma obra maravilhosa para o entendimento deste processo da reencarnação, da preparação do espírito para o retorno à vida corporal. Mesmo para aqueles que têm a reencarnação compulsória, eles sabem que vão reencarnar, mesmo que não queira. Compulsória porque eles não querem reencarnar, eles não querem assumir a sua prova, a sua missão ou a sua expiação. Então eles não querem, mas eles são, porque todos nós estamos submetidos à lei do progresso. Chega um momento em que ele é compulsoriamente obrigado a reencarnar, né? É a alavanca, né, do progresso e de Deus que faz com que a sua criação, suas criaturas também avancem. Então todos sabemos o momento da reencarnação. Muito bem. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. O que a gente falou hoje sobre reencarnação e outros temas similares a esse. Agradecendo, Glória, deixo o final do nosso programa, se tu quiser, como diz, fazer algum agradecimento para o pessoal lá de Restinga Seca. Agradecendo imensamente, né, toda essa equipe de trabalho da nossa UME Santa Maria, da nossa equipe da nossa 4ª região, do nosso polo, que somos todos irmanados para realizar as tarefas. Então deixo o meu grande abraço, o nosso carinho a você, Jader, a tua equipe também de trabalho, e que possa a luz do Consolador adentrar as nossas almas, nos trazendo os benefícios do consolo, da força, da fé, da esperança, e de trabalharmos unidos na mesma unidade, preparando este reino de amor e paz que Jesus, né, estabeleceu para a Terra e para os nossos corações. Obrigada pela oportunidade. Nós quem agradecemos pela tua presença aqui, Glória. E depois dessa mensagem linda, quase uma oração, a gente está encerrando o nosso programa, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Programa Palavra Espírita,
Apoio Cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne.